E aí, galera The House, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sabe, hoje cedo eu recebi uma mensagem no Instagram. No Instagram não, foi no WhatsApp. E eu recebi um post, tinha uma imagem do Seu Madruga. E ele estava dormindo com um sorrisinho no rosto. E tinha uma frase assim: acordar às 2h e saber que você está salvando o mundo não tem preço. #quarentena. Na verdade, eu achei bem engraçado quando eu vi, eu até dei risada. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu achei interessante nessa frase que ela traz uma verdade que está no coração de todo ser humano, que é o desejo de ser útil. Está no coração do homem um desejo de impactar a vida de alguém, de ser relevante na vida de alguém, de fazer algo que de repente salve o mundo de alguma maneira. E não é à toa que nós temos esse desejo, porque foi o próprio Deus que colocou isso dentro de nós. Porque Deus, ele nos chama para que nós sejamos participantes daquilo que Ele tem para fazer na terra. Sabe de uma coisa? Deus, ele está procurando parceiros para ser aqueles que vão executar os planos e os projetos de Deus aqui na terra. E uma das formas de nós sermos parceiros de Deus é através da oração. E nós vamos ler em Mateus capítulo 8, no versículo 5 ao 10, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora no versículo 13, diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, ele estava passando por Cafarnaum e chegou diante de Jesus um centurião. O centurião, ele era um oficial do exército de Roma. E esse líder militar chega diante de Jesus falando da situação que o seu servo estava. Jesus, o meu servo está paralítico, ele está paralisado e ele está violentamente atormentado. E então Jesus fala: tá bom, então vamos lá para que eu possa curá-lo. E aquele oficial diz o seguinte: não, Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diga somente uma palavra que eu sei que o meu servo será curado. E Jesus, ele fica maravilhado com aquela situação. Mas o oficial, ele começa a explicar para Jesus por que ele tinha tanta certeza que por causa de uma simples palavra o servo dele seria curado. E então ele diz: se eu disser a um soldado sob o meu comando, vá e faça tal coisa, ao mesmo momento que essa palavra sair da minha boca, eu sei que será feito. Porque eu carrego a palavra, o poder, a autoridade de Roma. E da mesma forma, Jesus, eu sei que se o Senhor liberar uma palavra de cura sobre o meu servo, eu sei que imediatamente ele será curado. Porque, Jesus, o Senhor carrega uma palavra, uma ordem que traz o peso e a autoridade do reino dos céus. Sabe, Jesus, ele ficou maravilhado demais com essa expressão de fé daquele oficial. E aquele oficial, ele tinha certeza que era somente uma palavra e sim, o servo seria curado. Sabe, o que nós precisamos compreender é que o poder de Deus é liberado quando nós declaramos a sua palavra. Poucos cristãos, eles compreendem
o poder, a autoridade que a palavra de Deus carrega em suas Bíblias, em seus corações, na sua boca. E muitas vezes nós estamos passando por situações de dificuldades, nós estamos sobrecarregados, oprimidos, lutando contra tantos problemas, sendo que nesse momento era para que nós era para a gente estar declarando, orando a palavra de Deus. Por quê? É dessa maneira que o poder de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a interceder de uma forma mais eficaz. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, quando nós oramos aquilo que é da vontade de Deus, quando nós pedimos aquilo que está no coração de Jesus, cara, certamente isso vai acontecer, porque a palavra de Deus nos garante isso. Jesus faz aquilo que é da vontade dele. Para nós entendermos mais sobre como funciona a intercessão, a oração, a intercessão ela é como a nossa respiração. A nossa respiração, nós inspiramos, né? Nós trazemos o ar para dentro e nós também expiramos, trazemos o ar para fora, soltamos o ar. E a intercessão, ela funciona assim: nós inspiramos os desejos e a vontade de Deus, nós trazemos para dentro de nós a vontade do Senhor, e agora nós expiramos, nós lançamos de volta para Jesus aquilo que é da vontade dele. É assim que funciona a intercessão. É assim que a Bíblia nos mostra como funciona uma oração eficaz. Aquilo que Deus vai fazer, aquilo que é da vontade do Senhor, nós trazemos para dentro de nós e liberamos de novo para Ele. Nós falamos para Ele novamente. E é esse um método que Deus escolheu, que Deus preparou para que nós fôssemos incluídos no seu governo. Foi dessa maneira que Deus nos chama, que Deus nos chamou para participar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele deseja fazer sobre essa terra. Aquele centurião, ele não apenas entendeu o poder da palavra, mas ele também compreendia que a palavra ela transcendia a distância. Ou seja, aquele centurião sabia que Jesus, ele não precisava ir lá na casa dele, tocar no servo, sabe, impor as mãos ali fisicamente. Ele sabia que não era necessário. Ele compreendia o poder da palavra, que ela funciona também à distância. E foi assim que aconteceu. Aquele servo foi curado mesmo à distância. O poder da oração, ela está em nós cremos que onde nós estivermos orando, independente do local que nós estamos orando, se é na nossa casa, se é na igreja, sabe, enfim, não importa. O poder da oração está em crer que quando nós declaramos, quando nós falamos, quando nós oramos, essas palavras elas vão exercer um impacto na vida das pessoas, mesmo que essas pessoas estejam a quilômetros de distância de nós. Essas palavras impactarão pessoas em outras localizações, em outras cidades e outras nações. E é quando nós cremos nisso, quando você entra no seu quarto, quando você está orando e você, na sua mente, você sabe que você está ali naquele quarto, ninguém está te vendo, mas a tua palavra está saindo, a oração está saindo da sua boca, e você crê que mesmo você estando ali, a sua palavra está tocando pessoas em outro lugar. Esse é o poder da oração, é nós crermos dessa maneira. Sabe, quando nós oramos por pessoas e situações
que estão longe de nós. Os nossos olhos podem não enxergar, podem não alcançar, as nossas mãos podem não tocar, mas nós precisamos compreender uma coisa, que aonde os nossos olhos não chegam, aonde as nossas mãos não chegam, o poder de Deus chega. Nós precisamos crer nisso. O poder de Deus alcança pessoas e lugares que nós não podemos alcançar. Sabe, não existe limites para o que Deus quer fazer, para o que Deus pode fazer através das nossas orações. Não existe limites. Por isso, creia no poder da palavra de Deus. Creia e comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre este país, sobre os seus estudos, sobre a sua vida. Comece a declarar a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós passamos por dificuldades na vida, mas o que nós precisamos crer e o que nós precisamos começar a declarar é exatamente o que a Bíblia diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é aquele que vem com a provisão sobre a sua vida. Jesus é aquele que vem com o caminho, que vem com a direção sobre a sua vida. Então comece a declarar isso nos momentos de dificuldade na sua vida. Não fique se lamentando, não fique murmurando. Pelo contrário, pegue a palavra de Deus e comece a declarar sobre a sua vida. Comece a declarar sobre a sua família. Aquilo que a Bíblia diz não é um poema, não é algo simples. É a palavra de Deus. Ela causa efeitos, ela causa efeitos extraordinários que você só vai experimentar se você declarar isso. A Bíblia diz: peça sabedoria e Deus dará. Ou seja, isso é da vontade de Deus. Lembra que eu disse que aquilo que é da vontade do Senhor, Ele faz? Tudo que está na Bíblia é da vontade do Senhor e nós precisamos declarar. Então, peça sabedoria. Você está precisando, a Bíblia diz que Ele te dará. Então, cara, peça por isso. Se você precisa de discernimento, peça ao Senhor. É da vontade dEle derramar isso sobre a sua vida. A Bíblia diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Em muitos momentos na vida nós ficamos enfermos, nós ficamos doentes com alguma coisa. Mas nós não precisamos ficar focando na enfermidade, nós não precisamos ficar focando na nossa dor, na nossa doença. Nós precisamos colocar os nossos olhos na verdade declarada na palavra de Deus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E é isso que precisa sair da nossa boca, essa palavra. Jesus, eu sou curada porque o Senhor levou sobre si. O Senhor levou naquela cruz, o Senhor venceu todas as situações e eu tenho vitória em Ti, Jesus. É nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos caminhar, no poder da palavra de Deus. A Bíblia diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Sabe, é da vontade de Deus que o Brasil, que as nações estejam com Ele, que as nações, que as pessoas estejam clamando por Ele. É da vontade do Senhor salvar as pessoas. A Bíblia fala que o Senhor, Ele quer salvar a todos. É dos desejos de Deus que todos cheguem ao arrependimento. Cara, e é o nosso papel na parceria com Jesus, entrarmos em oração e declarar: Senhor, salva essa nação, Jesus. Salva essa nação, traz arrependimento sobre essa nação, traz arrependimento sobre as nossas vidas, Espírito Santo. E é isso que Deus fará, porque essa é a vontade do Senhor. E você pode orar isso com autoridade. Você pode orar e falar essas coisas diretamente para Deus, e sabendo, tendo a certeza que Ele está se alegrando, porque essa é a vontade de Deus e Ele vai fazer sobre as nossas vidas, sobre o nosso país. Então, se levante e comece a declarar. Sabe, no caso do servo do centurião, ele recebeu a cura naquele mesmo momento. O versículo 13 diz o seguinte: e naquela mesma hora o seu criado sarou. A palavra foi liberada e no mesmo momento ele foi curado. Mas o fato é que nem sempre o resultado desejado é imediato. E nós sabemos disso. Quantas vezes nós oramos e o resultado não aparece, não acontece? Nós não sabemos o porquê disso, mas Deus, Ele sabe todas as coisas.
nós vivemos numa geração que ama o poder de Deus. É uma geração que ama ver o sobrenatural de Deus, a manifestação de Deus. Mas também é uma geração que tem orado muito pouco. É uma geração que não tem persistido na oração, que não tem ficado ali firme na oração diária, até que o poder de Deus seja manifesto. Na Bíblia, em Atos 10, conta a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um gentil. Gentil eram as pessoas que não eram judeus. Nós somos gentios. E esse gentil, a Bíblia diz que ele era temente ao Senhor e que ele orava continuamente. Sabe, eu tenho certeza que ele não teve muitas experiências com Deus, assim, nos seus momentos de oração. Eu acredito que não foram muitas vezes que ele teve manifestações sobrenaturais, mas, cara, ele estava movendo o céu. Teve um momento em que um anjo chegou diante de Cornélio e o anjo falou para Cornélio: Cornélio, as suas orações têm subido até Deus e tem sido um memorial diante do Senhor. E aquele anjo, ele então manda chamar Pedro, um dos discípulos de Jesus. Pedro então chega ali naquela casa e ele começa a pregar o evangelho. E ele prega o evangelho para os gentios que estavam ali. E conforme ele ia pregando, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Sabe o que nós vemos com essa história? É que, através da vida de oração de Cornélio, a porta do evangelho para os gentios foi inaugurada. Sabe de uma coisa? O evangelho chegou até nós através de um homem que não desistiu de orar. Então, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, não desista de orar. Não desista de orar, porque através da sua oração muitas pessoas podem ser tocadas, como aconteceu através da vida de Cornélio. O evangelho chegou até nós por causa da vida diária de oração daquele homem temente ao Senhor. Eu quero contar para vocês rapidamente um testemunho que fala sobre as orações simples, o poder das orações simples. Certa vez um homem chamado Mike Bickle, ele chegou na sua igreja para uma reunião muito simples, muito pequena de oração. E quando ele saiu do seu carro, esse testemunho conta que ele escutou uma música muito alta e muito linda. Só que ele então saiu correndo para dentro do prédio porque ele achou que o sistema de som estava com algum defeito, porque estava muito alto. Então quando ele entra no prédio, a música desapareceu. E quando ele entra no auditório, ele se depara com somente 2 homens que estavam ajoelhados e orando. E daí, o mais interessante é que o som não tinha sido ligado ainda e aqueles homens não tinham escutado nenhuma música linda, nenhuma música orquestral, que era a música que ele tinha escutado. Então Mike Bickle, ele percebe que o que ele ouviu era a adoração sobrenatural dos anjos. E sabe o que aconteceu? Ele falou: cara, certamente que nessa reunião de oração vai acontecer algo incrível. Porque, mano, eu ouvi a adoração dos anjos. Vai acontecer algo muito louco hoje. E sabe o que aconteceu? Nada de fora do normal. Foi um momento de oração muito simples, muito comum, nada muito uau. E então ele fica pensativo sobre aquela situação e Deus fala para ele. Deus deixa bem claro para Mike Bickle o que ele estava querendo mostrar para ele. E era o seguinte, que Deus, ele valoriza as nossas orações simples e comuns do dia a dia. O céu está ouvindo a sua voz. Deus, ele valoriza quando você chega diante dele com uma oração, com fé. Deus, ele valoriza quando você começa a cantar um louvor na sua simplicidade, da sua forma, mas com um coração de adoração. E sabe de uma coisa? Quando você está no seu quarto, quando você está orando em algum lugar,
Os anjos estão adorando ao Senhor. Os anjos estão ao seu redor, cantando e louvando ao Senhor, porque existe uma pessoa de oração ali naquele lugar. E o céu se conecta com as nossas orações. Então, cara, valorize a sua oração. Valorize aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Por isso, tenha consciência de que as coisas ao seu redor podem estar fechando, mas o ouvido dos céus estão abertos para você. O ouvido do céu não se fecha. Você não precisa estar sentindo algo para você orar. Então, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não tenha desejo de orar, ore, porque Deus está ouvindo a sua oração e a sua oração tocará pessoas, tocará nações, transformará pessoas e situações. É através da nossa oração. Mesmo que o resultado demore, mesmo que aquilo que você deseja que aconteça esteja demorando, não desista de orar. Não desista de orar. E creia mesmo, que a sua oração ela causará efeitos extraordinários. Causará efeitos extraordinários na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, na sua nação. Mano, se coloca de pé, se coloca na posição. Deus quer usar a sua vida, Deus quer entrar em parceria contigo. Deus quer fazer uma parceria, uma aliança de planos com você. Ele quer te usar para declarar aquilo que Ele quer, o que Ele está querendo fazer nessa cidade, nesse país e na sua casa. Então exerça a sua função nessa parceria com Deus. E salve o mundo ao seu redor. Você não precisa sair da sua casa para você salvar o mundo. Você não precisa fazer algo extraordinário. Saiba de uma coisa, você pode salvar o mundo através da sua oração, na simplicidade do seu lar, na sua casa. Uma oração simples. Se for conectada com o coração de Deus, saiba, Deus está movendo. Você pode não estar vendo algo acontecer, mas Deus já está movendo algo. O mundo espiritual está se movendo por causa da sua oração, meu amigo. Então, mano, se coloque na sua posição e ore. Faça parte daquilo que Deus está fazendo. Então, nesse momento, eu te convido a estar orando comigo. A querendo que Deus coloque ainda mais o desejo no seu coração por viver parceria com Ele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos chama para viver em parceria contigo. Pai, que nós venhamos nos posicionar, ó Deus, e orar a Tua palavra, declarar a Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos viver uma vida contínua de oração, independente das situações ao nosso redor, independente se nós não estamos sentindo, se nós estamos sentindo, se algo não está acontecendo, Pai. Levanta uma geração fiel na oração, Senhor. Levanta uma geração, Deus, que está disposta a ser parceiro contigo nos teus planos na terra, Senhor. Levanta uma geração que está disposta, Senhor, a viver o sobrenatural. Uma geração que não está somente disposta a ver o teu poder se manifestando, mas está disposta a pagar um preço de oração, a orar, a dobrar os joelhos até que o manifestar dos céus apareça na terra, Senhor. Eis-nos aqui. Nós te louvamos e te agradecendo. Obrigado, Espírito Santo. Faz isso em nós. Levanta-nos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.